Hoje não vou fazer previsões nem dizer se o mercado vai subir ou descer. Vou mostrar erros reais que vejo constantemente e que continuam a custar dinheiro, mesmo a quem investe há algum tempo. Erro número 1, olhar apenas para o preço. O primeiro erro é olhar apenas para o preço. Muita gente abre o CoinMarketCap, vê o valor da moeda e acha que isso, por si só, diz que está caro ou barato. Sem olhar para a capitalização, a oferta e o contexto, o preço isolado não significa grande coisa. Olhando apenas, por exemplo, para o Bitcoin. O Bitcoin atualmente vale 95 mil dólares. Mas a verdade é que nós temos que olhar para o seu crescimento, para tudo aquilo que ele teve nos últimos meses, quiçá nos últimos anos, e podemos ver a multiplicação do valor inicial. Portanto, se nós tivéssemos investido a quando daquele grande crescimento que foi alguns por aqui, em 2023, a 22 mil dólares, nós teríamos tido a possibilidade de o vender à volta dos 112, portanto, teríamos aqui um vezes 5. O multiplicador é importante, mas há outros fatores que são ainda mais importantes. Porque todos nós queremos multiplicar o nosso investimento, mas antes de escolher uma criptomoeda, nós temos que ter em conta o market cap, a oferta em circulação, a oferta total, o contexto de mercado. Vamos, por exemplo, escolher a criptomoeda XRP, que é uma criptomoeda muito em voga, uma criptomoeda até importante do nosso ecossistema. Atualmente é de 2 dólares, ela tem aproximadamente entre os 55 e os 60 mil milhões de oferta em circulação, tem um grande market cap e, portanto, para nós atingirmos, vamos supor, 15 dólares, para quem pretende entrar na XRP, nós teríamos que multiplicar por 7 ou 8 o market cap. Não que seja impossível, atualmente é muito difícil, teria que ser mesmo um investimento a longo prazo, mesmo a longo prazo. Isto para dizer que 15 dólares não é impossível, mas é muito difícil. E não é pela criptomoeda em si, eu até aprecio a XRP, mas porque, acima de tudo, nós temos que conhecer a totalidade do mercado, temos que conhecer as movimentações e, acima de tudo, temos que conhecer o market cap e perceber qual é a oferta em circulação, porque isso é extremamente determinante para conseguirmos visualizar um potencial preço. E isto leva-nos para o segundo erro, que é achar que tudo o que se move é igual ao Bitcoin. Outro erro muito comum é assumir que todas as moedas vão seguir o Bitcoin na mesma forma. E não, é um erro. E nós já aqui falamos várias vezes neste canal de que quando o Bitcoin cresce, tradicionalmente ele consegue atrair capital, porque esse crescimento há de ser sustentado, e é sustentado porque muitas vezes outros investidores que estão em alternativas como a Ethereum ou outras criptomoedas tendem a aproveitar e ir à boleia desse mesmo crescimento. E, portanto, o que eu quero dizer é que o Bitcoin cresce e as outras criptomoedas, as altcoins, tendem a decrescer, portanto, perdem valor. E isso acontece muitas vezes. E muitas vezes acontece que as criptomoedas alternativas crescem quando o Bitcoin está parado, está em lateralização. E, portanto, há fases de mercado próprias para o Bitcoin e fases de mercado próprias para as outras criptomoedas. O terceiro erro é mudar de opinião a cada notícia. Este é um erro silencioso, mas muitas vezes destrutivo, porque mudar completamente de estratégia a cada notícia é um erro e mata o nosso investimento. Claro que há notícias e notícias. Nós temos que ter sempre em conta que, por exemplo, se nós investimos numa criptomoeda e ela sofreu um hack, nós temos que reagir. Mas muitas vezes o próprio mercado já reagiu. Ainda assim, eu volto a dizer, há notícias e notícias. Acima de tudo, nós temos que ter em mente que nós temos que seguir a nossa estratégia. Quando nós escolhemos investir numa determinada criptomoeda, é porque nós, à partida, já fizemos a investigação, já analisamos o setor próprio da criptomoeda e, portanto, temos que seguir o nosso plano de entrada e o nosso plano de saída. Isso é muito importante. Claro que cada notícia vai naturalmente influenciar o mercado, vai influenciar o setor, mas a menos que seja uma notícia catastrófica sobre a própria criptomoeda, a criptomoeda no qual nós investimos, aí nós temos que ter em conta que temos que filtrar e temos que avançar. O quarto erro é usar uma time frame errada, ou seja, o outro erro clássico é tomar decisões importantes com gráficos demasiado curtos. Ou seja, nós queremos fazer um investimento a longo prazo
E portanto temos aqui um gráfico, pouco importa a moeda, que está a ter um bom crescimento. Acontece que estamos a ver o gráfico em 5 minutos e portanto para quem pretende fazer um investimento a longo prazo não faz sentido olhar os últimos 5 minutos ou olhar para os últimos 10 minutos. Por exemplo, se nós olhamos para os últimos 30 minutos, nós podemos ver que é um gráfico saudável, é um gráfico a ter um bom crescimento e, portanto, poderíamos ter a tentação de entrar. Mas, mais uma vez, se nós queremos investir a longo prazo, a 6, a 1 ano, a 1 ano e meio ou 2, este não é o melhor gráfico de analisar. Quando nós olhamos a 2 horas, também podemos chegar à conclusão que o gráfico é positivo, está a ter um bom crescimento, está a ter aqui uma recuperação, mas de certa forma é positivo. Quando nós olhamos, por exemplo, a 12 horas, aqui já podemos chegar à conclusão que, afinal de contas, é um gráfico que teve durante muito tempo em queda, está aqui numa pequena lateralização e agora a sair, mas não nos diz realmente se nós devemos entrar ou não. Então, olhando para um gráfico semanal, aqui já temos outra visão, ou seja, nós podemos chegar à conclusão de que houve aqui um top, houve aqui um decréscimo significativo, uma ligeira recuperação e uma queda, e portanto, o ligeiro crescimento que nós vimos a 5, a 30 minutos, a 12 horas, é este pequeno crescimento que estamos aqui a ver. E agora, com esta janela temporal, com esta visualização, vale a pena entrar ou não? Aí fica ao critério de cada um. O quinto erro é achar que é preciso estar sempre no mercado. Este é talvez o erro mais caro, ou seja, achar que estar fora do mercado é perder oportunidades. E aqui nós temos que ter naturalmente a nossa estratégia e saber quando é que nós devemos entrar. Quando nós vemos um gráfico a disparar, nós não temos que ir obrigatoriamente atrás para estar no mercado. Nós temos que ter uma estratégia de entrada. Por exemplo, nós estamos aqui a olhar para o gráfico do Bitcoin e eu coloquei os meus pontos de entrada, ou seja, eu estimo que o melhor ponto de entrada é no C. Isto vai-me levar algum tempo de espera, mas como nós podemos ver pelo passado, e agora vou olhar para trás, aquilo que nós podemos verificar é que nós tivemos aqui um ponto C, alguns por aqui, e esta é a melhor zona para entrar para investir a longo prazo. É preciso ter paciência? Sim. É preciso esperar? Sim. Mas isto é uma estratégia de entrada. E, portanto, que o Bitcoin esteja a disparar e eventualmente atingir os 100 mil ou os 105 mil, a mim não me assusta, porque eu faço investimento a longo prazo. E como eu faço investimento a longo prazo, eu tenho a paciência de esperar também a longo prazo. E a curto prazo, para quem investe neste espaço temporal, tem também aqui naturalmente uma oportunidade. Eu posso eventualmente fazer investimentos a longo prazo e de curto prazo, mas volto a repetir, nós temos que ter a consciência de que tipo de investidor é que nós somos e de que tipo de investimento é que nós queremos fazer. E volto a dizer que quando o mercado começa a cair, é quando nós temos que, de certa forma, entrar. Ou seja, é nesses momentos onde faz-nos falta ter capital para investir. Porque se nós investirmos tudo o que nós temos nestas zonas, quando ela cair, infelizmente não vamos ter oportunidade de entrar para recuperar uma parte do nosso capital. Portanto, muito, muito importante ter a noção de que estar fora do mercado também é uma oportunidade. E por hoje é tudo, espero que tenham apreciado o vídeo. Se é o caso, subscrevam o canal porque é grátis, não custa nada e dá imensa motivação. E já agora, diz nos comentários qual é os erros que tu já cometeste, mete like e por hoje é tudo. Tchau.